um rei, né? Nas épocas antigas, era necessário ter um rei naquelas nações, alguém que liderasse, alguém que falava à frente do povo. Então, houve uma época ao qual o povo pedia, né? Falava com o profeta Samuel que deveria ter um rei, haveria de ter um rei. Samuel então separou seus filhos por juízes, eram juízes, né? Naquela época em Israel, e o povo eles não achou certo, porque devido ao comportamento daqueles homens. Então eles pediam, né? Não, nós pedimos o rei. E ali o Senhor, ele por ouvir a oração daquele povo, Deus atendeu, resolveu atender aquele povo ali. E ali havia um certo moço chamado Saul, né? Que Saul, ele só tinha beleza. Saul, ele aparentava pela beleza dele. O povo via e olhava, não, tem que ser filho dali por ser belo. Hoje em dia a gente vê que tudo que a gente escolhe na nossa vida não é somente beleza. Tem que ter coragem, garra, determinação, de você saber realmente ser aquilo que você quer. E ali aquele povo queria, porque queria um rei, né? Queria porque queria ter um líder. E o Senhor deixou. Falou com Samuel, unge Saul então como rei, né? Na terra de Israel. E ali aquele povo ali aceitou Saul como seu rei. Aleluia. E Saul ali então reinou, né, em Israel. E até que aconteceu um certo momento em que, aleluia, glória a Deus, aconteceu um certo momento que Deus deu uma palavra para Saul através de Samuel. Samuel, vai até Saul, fala que ele vai até a terra dos Amalequitas. Eu quero que ele cerca a vida de todos, seja homem, mulher, criança, os gados, os animais, não deixa ninguém para trás. E ali Saul, ele foi guerrear com os Amalequitas, sendo que, a pedido do povo, Saul, ele deixou, o povo separou os gados, que aos olhos deles eram bons, separou os gados, e ali também Saul poupou a vida do rei Agag daquela cidade. E não foi isso que o Senhor determinou que Saul fizesse, mas Saul foi pela voz do povo. Ele esqueceu que quem determinava tudo naquela terra era o Deus Todo-Poderoso. Mas Saul, ele resolveu ir pelo que o povo falou. Não, deixa só esse daqui, esses gados tão bem, tão bonitinho. Olha, tem uma aparência boa. Então vamos deixar isso daqui, né, para eles aproveitar. E vamos fazer o seguinte, vamos separar eles para dar uma oferta para o Senhor. E foi isso que o Senhor pediu que Saul fizesse naquela terra? Não. Saul, ele ultrapassou a palavra de Deus. Ele não fez conforme a palavra do Senhor naquele momento. Muitas das vezes acontece algo na minha, na tua vida, que a gente esquece, que quem dirige a minha vida e a sua vida é o Senhor nosso Deus. E a gente esquece, aleluia, que muitas das vezes a gente depende desse amor. A gente depende muitas das vezes do que Deus tem que fazer na nossa vida, mas a gente quer seguir o quê? O nosso ego, o nosso coração. A gente quer, não, Senhor, aqui está certinho, aqui está bom, desse jeito está muito bom. E não é assim que o Senhor quer que nós façamos. Mas a gente erra, nós somos ser humano. Só que Saul ali, ele tinha uma palavra, aleluia, a ser seguida, e ele não seguiu. E Samuel ali, por sua vez, ele soube, porque Deus falou para ele, eu não falei que ele fizesse isso, pois ele não fez. E Samuel foi lá até Saul, e Saul, você fez conforme a palavra do Senhor? Fiz. Eu fiz, mas isso que eu estou ouvindo, o que é? E ele estava ouvindo os jumentos, as cabras, tudo aquilo que o povo separou para si mesmo. E por ali, por Saul, Samuel soube que ele ainda poupou a vida daquele rei. Mas como a palavra do Senhor, ela tem que ser
concreta, concretizada. Ela tem que ser como o Senhor dá uma palavra para mim e para ti, mesmo que a gente não entenda, né? E lá na frente a gente vai entender o que era, que a gente depois fica, como que eu posso dizer, frustrado. Poxa, não ouvi a voz do Senhor, não sabia que era aquilo que era para ter feito. Mas Saul, por ouvir a voz do povo, Samuel foi lá e teve que dar cabo da vida daquele rei. Coisas que Saul não pôde ter feito, mas Samuel foi lá porque foi a palavra do Senhor que tinha que prevalecer naquele povo. E ele entendeu que Saul, por sua vez, nesse momento que Saul não cumpriu a palavra do Senhor, Deus já viu que Saul não era um rei, não era aquele homem que era para ser determinado como rei de Israel, porque ele não ouvia a palavra do Senhor. Se a gente não entende, se a gente não obedece à palavra de Deus, não tem por que a gente seguir. Não tem por que a gente ficar naquela posição a qual o Senhor Deus coloca eu e você. Se você desobedece à palavra do Senhor, não tem por que você continuar seguindo um caminho que você não vai fazer conforme a palavra de Deus. E Saul ali, ele se entristeceu. Samuel queria, porque queria também deixar Saul naquela posição. Mas Deus entendeu que Saul não ia fazer conforme a palavra do Senhor. Então o Senhor falou para Samuel: vai até a cidade de Belém e lá você vai ungir aquele servo que eu quero. E lá foi Samuel, aleluia, até a casa de Jessé. E Samuel ali olhava e via os filhos de Jessé. Só pode ser esse daqui, que é o mais velho, que é forte, valente, corajoso. Mas tem uma coisa para te dizer nessa noite: o Senhor, ele não vê você por ser forte, por ser sábio, por ser experiente, por ser estudioso. O Senhor vê o meu e o teu coração. O Senhor vê a minha e a tua disponibilidade. Se você verdadeiramente quer fazer a obra do Senhor, aleluia. É interessante que aqui nessa noite, quando eu entrei, quando foi falada a palavra devocional, e muito também me despertou ao versículo 10 do Salmo 27, que diz a respeito do pai e da mãe. E na hora que ardeu ali, chegou a arder meu coração ali no banco, porque a pastora Priscila falou em relação à perda do pai. E foi exatamente o que eu estava pensando na hora. E eu falei assim: vai ser a partir desse versículo que eu vou dar a mensagem de Deus. De que quando a gente perde algo na nossa vida, houve um momento na minha vida que as minhas irmãs eram pequenas e eu ainda não estava na presença de Deus, eu não entendia ainda o que Deus queria fazer na minha vida, e aí eu não entendia. E veio assim um flash na minha memória de que quando minha mãe estava internada ao Pedro II, né, eu lembro que eu estava trabalhando numa creche ali em Benjamin do Monte, e eu senti meu coração muito, muito aflito. E eu cheguei a cair um pouco, e as minhas colegas de trabalho: o que foi, Michele? O que está acontecendo? Eu falei: eu não sei. Está me dando uma fraqueza, está me dando uma agonia. E eu sentei, bebi um copo d'água, e logo depois, uns 10 minutos depois, eu recebi uma notícia que minha mãe estava tendo um infarto. E naquela época, minha mãe estava com 44 anos, irmãos. Eu tinha minha irmã caçula, que hoje tem 18 anos, ela estava com 3 aninhos de idade. E só tinha eu aqui, a minha irmã mais velha, estava morando naquela época ali ela estava na Paraíba, né? Estava morando lá com o esposo dela. E eu falei assim: e agora? Como é que vai ser? E eu peguei a van desesperadamente. Quando eu cheguei junto com a ambulância da SAMU, e eu já entrei junto com a minha mãe. Minha mãe já tinha perdido totalmente o lado dela esquerdo, já não funcionava mais, mas ela estava ouvindo a minha voz. E ali eu falava: Senhor, como é que vai ser? Como é que pode, né, a gente, nosso desespero? A gente pode estar fora da presença de Deus, mas a gente sabe exatamente a quem pedir socorro. O nosso Deus Todo-Poderoso. E ali eu falava: Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu não sei como é que vai ser, Senhor, só tenho eu de mais velha. E eu estava ali muito preocupada como é que seria. E o Pedro II era naquela época que era uma bagunça, que não tinha médico, não tinha leito, não tinha maca, não tinha nada. E aí a gente entrando desesperadamente, consegui internar minha mãe ficou no corredor.
e eu tinha que voltar para casa, porque minhas irmãs eram pequenas, e tá bom, aí ela deu entrada numa quinta-feira, irmãos. E quando foi um sábado pela manhã, eu fui até o Pedro II novamente, fui fazer a visita com minha mãe, levar algumas coisas que eu estava precisando. E de repente, eu fui na sala e a moça, olha, ela não está querendo comer não. Aquelas pessoas que você sabe que não fazem com amor, não trabalham com amor, eu vi que ela estava de má vontade com a minha mãe e falei assim, o que foi, mãe? E ela já não estava falando mais nada, e ela só falava comigo pelos óculos, com os olhos. E aí, quando eu me despedi, eu falei, poxa, tia, eu tenho que voltar para minha casa, porque a minha irmã está sozinha. Mãe, eu tenho que voltar para casa. A menina estava sozinha e só tem eu. E quando eu virei as costas, mas caiu uma tempestade. E naquela época, pelo segundo, na portaria, ali na entrada, era a vidraça transparente, você podia ver os leitos do outro lado. Hoje não é mais assim. E ali eu vi a minha mãe no leito. E eu falava, nossa, mas eu estou com vontade de ir embora. E a chuva caindo, irmãos. Era a época de 8h58 ainda. E a chuva caindo, e a chuva caindo. Eu falei, meu Deus, que chuva, preciso ir embora. Mas ao mesmo tempo, eu não quero deixar minha mãe aqui. E eu não entendia. E ali eu estava andando e olhando para trás. Eu andava olhando para trás. E quando eu estava naquele ponto ali, eu falei, nossa, o ônibus não está querendo vir. E aquela chuva caindo, aquele vento. Gente, foi uma chuva de repente. Uma chuva de repente, uma tempestade. Mas quando eu entrei no ônibus, aquela chuva cessou. E chegou até a abrir um sol. Eu falei, que isso? Arco-íris, aquele sol, aquela chuva que é sol e chuva. E cheguei em casa, fiquei com as minhas irmãs, dei atenção a elas. Quando eu fui para minha casa, que era no canto do muro, né, foi a minha primeira casa, e eu recebi uma ligação, estava ali tomando banho, e falei assim, eu preciso falar com a minha mãe. Estava tomando banho, daqui a pouco veio a notícia, oi, você é responsável, pela Tânia? Assim, eu falei, sim, sou a filha dela, o que houve? Não, eu preciso que você traga o documento dela aqui, para dar sessão de óbito, irmão. Misericórdia. Naquela hora ele foi um baque para mim, eu estava sozinha dentro de casa, falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, só quero que você traga o documento dela. E eu não tinha força para chegar até a casa da minha mãe, minhas irmãs moravam com ela, né? Eu não tinha força, eu fui me arrastando. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu fui me arrastando. E aí eu vi que Deus nos dá força. Na hora que você pensa que Deus não está contigo, aleluia, foi naquela hora qual o Senhor me deu a mão. E quando eu já estava chegando na casa da minha mãe, e eu não conseguia esconder aquela tristeza. Porque é uma notícia, aleluia, qual nós recebemos, sabendo que nós estamos aqui, aleluia, de passagem. Mas a gente não está preparado, aleluia, para esse tipo de notícia. Aleluia, e naquela época eu não entendia. Hoje, aleluia, eu entendo que Deus me deu muita força. O que seria de mim, aleluia, se não fosse Deus na minha vida? Aleluia. E ali eu peguei, não tinha mais força, os vizinhos já saíram para fora. Né? E o que foi? O que aconteceu? E ali todo mundo era como é que eu digo, receptivo, todo mundo abraçava, o que um está precisando, o outro também dava. Então ali eu peguei e fiquei aos prantos e não tinha mais jeito. Eu fui no hospital, eu soube que minha mãe tinha falecido, fui lá reconhecer e vi, e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Só tenho eu aqui, só tenho as minhas irmãs, o que eu vou fazer? Eu já tinha minha casa, já tinha minha filha, e como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Irmãos, eu não sei como foi, mas eu sei que hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Santo do Senhor. Ainda que minhas irmãs, a minha casa ainda não sabe o que é viver para Deus, mas o Senhor, aleluia, Ele me resgatou. E só eu sei, aleluia, os caminhos que eu tenho andado, aleluia, fora da trilha de Deus. Mas o que eu trago hoje nessa noite é o quê? Davi, ele era um jovem obediente aos olhos do Senhor. Deus, Ele não viu somente beleza, aleluia, para aquele jovem. Deus viu obediência. Deus viu que tudo Davi colocava o Senhor em primeiro lugar. Será que eu e você estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? O mais interessante que traz aqui nessa mensagem de Salmo de Davi, o muito interessante que Davi ele sempre está clamando ao Senhor. Pai, vai comigo nas batalhas. Senhor, eu não sei como vai ser. É da tua autoridade, Senhor, que eu vou nessa batalha. Davi
que eu e você temos pedido orientação a Deus em tudo na nossa vida. Davi, em cada passo que ele dava, Senhor, para me fazer, Pai. O Senhor quer que eu vá, Senhor. É certo que eu vou até essa cidade. É certo que eu marcho assim essas pessoas. Davi, ele tudo pedia, ele tudo consultava a Deus. E aí eu comecei a entender que para a gente estar no querer do Senhor, nós também precisamos clamar a Ele. Nós também precisamos, aleluia, dobrar nossos joelhos, aleluia, ter a sabedoria que sem Deus a gente não pode chegar em lugar nenhum. Eu e você entramos por essa porta pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Então ali, Samuel ungiu a esse Davi, mas só que ele só ungiu. Davi ainda não foi dali ungido, já foi constituído a rei, não. Era necessário passar por certas provas. Tem provas ali na tua vida que a gente não sabe, que a gente não entende. Mas quando a gente chega lá na frente, poxa, era Deus. Era Deus e eu não entendia. E quando a gente passa por certo tipo de dificuldade, e a gente não entende, e a gente fala, poxa, estamos sozinhos. Você não está sozinho, não. A todo momento da nossa vida, Deus está conosco. Mas se você aprender, aleluia, a abrir a sua boca e pedir sabedoria ao Senhor, a gente consegue chegar, a gente consegue ir até o final daquela batalha. E Davi, ele por si mesmo, ele pedia orientação ao Senhor. Saul, ele não pode ter feito, aleluia, conforme Deus queria. Mas Deus ouviu e ouviu o coração de Davi. E Deus nessa noite quer ouvir o seu coração. Ele quer saber se você está disposto a entrar na batalha, se você está disposto a pelejar, aleluia, nessa guerra para o Senhor, se você está disposto verdadeiramente, porque é muito fácil aí você, não, eis-me aqui, Senhor, mas na hora de falar assim, Senhor, hoje não, poxa, Pai, hoje eu acordei, eu levantei com uma dor de cabeça, Senhor, o irmão já está lá, não precisa que eu vá. E é nesse momento que Deus olha para mim e para você. No momento que você precisou, você clamou a mim e eu te respondi. No momento que a gente precisa, a gente sabe a quem clamar. Então, na hora que você clame a Deus, na hora que Deus pedir algo para você, faça também com zelo, faça com amor. E Davi fazia aquilo tudo com zelo e amor. Davi, aleluia, ele não ultrapassava pela palavra do Senhor, ele fazia conforme Deus falava. E Deus viu que Davi era constituído a rei por causa disso. Muitas vezes a gente não consegue chegar em determinados lugares e a gente fala, poxa, Senhor, eu estou fazendo tua vontade, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas a gente esquece que sempre tem alguma coisa que impede da gente fazer a obra de Deus. Sempre tem uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Sempre tem algo na minha e na tua vida que está impedindo a nossa caminhada que seja correta, que seja verdadeira. E nesse momento o Senhor fala comigo e contigo. Clame a mim, assim como Davi clamava. Rasga o seu coração, assim como Davi rasgava. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele tinha muitos inimigos porque as pessoas viam que verdadeiramente o Senhor era com ele. Mas o Senhor não era só com Davi porque Davi era belo, porque Davi era homem bem visto, era homem, bem vestido. Não, o Senhor, ele vê o nosso interior, porque o nosso exterior, qualquer homem pode falar assim, aquela dali pode, aquele dali pode. Aleluia, mas muitas das vezes a gente erra. A gente olha, não, aquela dali pode. A gente pega com nossos próprios olhos. Porque a gente olha e acha que a gente pode determinar algo na nossa vida. Esquecemos que há um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que pode fazer, restaurar a minha e a tua vida. Davi ali não vencia nenhuma batalha se não fosse o Senhor. E hoje é assim na minha e na tua vida. A gente não consegue vencer batalha alguma se não for Deus na frente. Se o Senhor não for na frente da batalha comigo e contigo. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo aqui, ao qual chamou muito a minha atenção, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos. Então
Então quer dizer assim que os olhos do Senhor Ele contemplam a gente como chama de fogo a todo momento. Ele sabe quando eu e você está mentindo. Ele sabe quando eu e você está verdadeiramente determinado a algo. Ele sabe quando você quer verdadeiramente fazer a obra dele. Deus sabe. Aleluia. Não adianta a gente ficar no nosso cantinho falando que é A, que é B, que é C. E chega no momento mesmo a gente se recolher. Davi estava sempre disposto à obra do Senhor. Vamos estar sempre dispostos à obra do Senhor. Vamos estar atentos à palavra de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente está de olhos abertos, que a gente está de ouvidos atentos, mas muitas das vezes a gente está com o coração fechado para Deus. A gente não quer ouvir, a gente não quer fazer. E quando a gente precisa, a gente sabe a quem pedir. E Deus, aleluia, Ele está de ouvido, de braços abertos, coração aberto para qualquer momento. Seja alegria, seja tristeza, aleluia, o Senhor está sempre conosco. Davi, aleluia, ele venceu as batalhas porque colocou Deus na frente. Será que eu e você tem que colocar todo momento o Senhor na frente? Na hora que a gente escolhe, na hora que a gente vai escolher um serviço, na hora que a gente vai entrar na casa de alguém, que nem sempre é vontade de Deus entrar na casa de qualquer um. Nem sempre é vontade do Senhor orar para qualquer um. Nem sempre é vontade do Senhor escolher qualquer um. Então é momento da gente refletir. Deus, aleluia, Ele quer restaurar a nossa vida. Ele não quer ver os seus servos prostrados. Ele não quer ver você contrito num canto, vazio, sem nada, sem determinação, sem sonho, sem projeto. Deus Ele tem um plano, um projeto para mim e para a tua vida. A gente pode não entender. Eu não entendia. Eu não entendia o que o Senhor queria na minha vida. Eu trilhei caminhos errados. Eu ouvi, aleluia, palavras erradas. Eu segui caminhos errados. Mas até que o Senhor aperta a gente um pouquinho e a gente começa a fazer o querer do Senhor. A gente primeiro quer perder, a gente primeiro quer adoecer, a gente quer se enfraquecer para depois entender que Deus tem o melhor para mim e para você. Mas a gente não precisa chegar a esse nível para que o Senhor venha fazer o melhor dele na minha e na tua vida. A gente não precisa chegar nesse nível. É necessário somente a gente abrir o nosso coração, a nossa mente, nos esvaziar das coisas ruins e nos encher das coisas boas da parte do Senhor. Davi entendeu, aleluia, que sem Deus ele não podia fazer nada, ele não podia chegar a nenhum. Teve momentos que Davi também errou, irmãos, como a gente também erra. Aleluia. Mas Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não fala só por boca, não. Não fala só da boca para fora, não. Eu creio em Deus, eu creio. Mas muitas das vezes na hora da peleja, na hora da batalha, na hora das aflições, a gente até esquece que há um Deus. A gente até esquece, nossa, o Senhor não está me vendo, Deus não está me vendo. A gente começa a se martirizar, a gente começa a nos colocar como coitado. Nós não somos coitados nessa terra. Deus, aleluia, Ele faz de nós somos mais do que vencedores. Nós não somos qualquer um nessa terra. Vivemos num mundo ao qual pessoas estão virando as costas para o Evangelho. Ao qual as pessoas estão esquecendo, aleluia, que Deus ainda está por vir. Que não é mentira que Ele vai arrebatar a sua igreja. Mas muitos estão esquecendo disso. Então o Senhor nos deu essa oportunidade de ainda entrar pela porta da casa dele e saber que Deus Ele pode fazer. Deus Ele ainda continua sendo o mesmo. E nós estamos perdendo oportunidades. Aleluia. Porque a gente não tem coragem de entender que é necessário dobrar nosso joelho e pedir a Deus sabedoria. Deus, o Senhor, aleluia, Ele quer o melhor para mim e para a tua vida. Jamais o Senhor, que é o nosso Pai, que nos dá todas as coisas, aleluia, vai querer derrota na sua vida. Deus, Ele quer que você seja exaltado diante dele. Ele quer fazer um mover através da minha tua
se colocando, aleluia, se colocando de prontidão. A gente sendo servo, Senhor, eis-me aqui com verdade, com sabedoria. A gente não entende. Na minha juventude, quando eu entrava pela porta da igreja, né, eu falava, para que isso? Por que isso? Ficar em pé, sentar, falar baixo. A gente não entende, aleluia, muitas das coisas, muitas das vezes, as trajetórias, o que acontece nas nossas vidas. E houve um momento, irmãos, que na minha vida que eu procurei caminhos errados, porque eu não sabia o que Deus queria. Mas Deus, Ele quando determina algo na tua vida, por mais que passe o tempo que for, o que Ele determinou, o que Ele decretou, Ele vai fazer. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele falou que você vai atravessar, você vai atravessar. Se Ele falou que você vai vencer, que você vai passar por essa enfermidade, você vai passar. Mas muitas vezes a gente não consegue alcançar a nossa vitória porque a gente não acredita. Deus falou lá atrás, eu estou aqui nessa enfermidade, minha vida não mudou, a minha casa continua a mesma, meu filho continua o mesmo, o meu marido não quer nada com Deus. Por quê? Porque a gente ainda não tomou a posição que Deus quer. Davi, ele se colocou de frente, ele tomou a posição que Deus queria. Porque está esperando que eu e você coloque em posição. Porque às vezes a gente pega o título de, não, peraí, eu sou crente. Isso não quer dizer nada não, irmãos. Isso ainda não quer dizer nada, sabe por quê? Porque a gente vive a palavra do Senhor dia após dia. A cada dia é necessário que a gente venha pedir fortalecimento a Deus, porque senão a gente cai. A gente olhar para trás, nosso telhado de vidro, não adianta tacar pedra no telhado do irmão, não. A nossa vida, nós não somos melhor que ninguém, não. Nós somos dependentes do amor do Senhor. O que seria de mim de você se não fosse Deus? Aleluia, na batalha, nas pelejas. Olha quantas coisas passamos para chegar até aqui. Irmão, você não tem noção do que já tem passado para chegar até aqui. Eu creio também que na sua vida não foi fácil. Se a gente pegar cada momento aqui da nossa vida, vai virar um livro, uma história. Mas isso daí é necessário para que a gente não esqueça de onde o Senhor nos tirou. De onde foi que eu e você foi alcançado. Alguém orou pela mim e pela tua vida para a gente estar aqui. Alguém orou por você para você chegar aqui. E Deus viu sinceridade do seu coração. Não. Ela foi escolhida, ele foi escolhido. Ninguém está aqui por acaso ou em vão, não, irmãos. A nossa vida é testemunho para alguém. Você pode achar que não, mas você está sendo observado. Alguém está olhando para você, não, ali vai um homem, uma mulher de Deus, ao qual eu também quero ser assim. E muitas das vezes a gente não entende o que o Senhor quer na nossa vida. Davi ali, ele foi construído a rei, porque Davi também, ele lutava por justiça pelo aquele povo. Davi, ele fazia conforme a vontade do Senhor. Davi, ele não seguia como é que eu posso dizer? Davi, ele não ia por não opção, é quando alguém dá palpite na sua vida. Davi não queria saber do palpite dos irmãos. Davi queria saber o que Deus queria. E às vezes a gente não entende o querer do Senhor. E esse Salmo 27 ele nos traz isso. Ele nos traz restauração, força. Davi, em todo momento, tem muito salmo aqui de Davi. Davi ia para uma guerra, eu ganhei. Mas quando ele ia para outra guerra, Senhor, me dá força. Pai, tu sabe que sou homem falho. Senhor, tu sabe que sem o Senhor eu não posso chegar lá. Pai, o inimigo é muito grande. Mas se o Senhor for na frente, eu sei que vou ganhar. E é assim, a nossa vida temos que ser determinados. Na presença do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Porque nada é por acaso. Nada é em vão. O Senhor fala, ei, pede a mim, ora para mim, ora, fala o que você clama, o que você quer. Clama a mim e eu responderei. Anunciarei coisas firmes e grandes que você não vê. Aleluia, lá na frente você vai entender. Aleluia, quando o Senhor falou com os seus discípulos, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele falou, hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. A gente não precisa saber o que Deus quer. A gente não precisa entender
você fala, Senhor, não falou comigo nessa noite. Amém, irmão, mas Ele falou com outra pessoa. E a gente sai daqui frustrado. Muitas das vezes a gente entra com o coração entristecido e sai com o coração entristecido porque você não deixou a palavra de Deus entrar no seu coração. Você não entendeu que é preciso, é necessário que você venha entrar de peito aberto, de coração aberto. Pai, gente, aqui não estou indo lá porque é somente um culto. Eu estou indo lá porque eu quero, aleluia, dar o meu melhor para ti. Aleluia, porque é assim, a gente não entra somente para receber a porta do Senhor. A gente entra, aleluia, para dar o nosso melhor, porque é o melhor de Deus nós recebemos. O fôlego de vida dessa manhã. Por entrar nessa porta, aquela guerra, aquela aleluia que você pensou que você não ia conseguir, mas olha, você conseguiu. Aquele choro, aleluia, que você falou assim, meu Deus, essa luta é muito grande, o Senhor cessou aquelas lágrimas, então você conseguiu chegar até aqui. Irmão, você não sabe como é que está a minha vida, amém? Olha o Senhor que Ele vai, aleluia, te dar vitória. E é assim, irmão, na presença de Deus. O interessante é que aqui no Salmo 27, a folha voando, no Salmo 27, que Davi, ele não só pede o Senhor, Pai, como é que vai ser? Davi, ele declara tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que está afligindo ele, a direção. Davi coloca tudo. Davi, ele fala que o Senhor é a luz, é a salvação. E o Senhor verdadeiramente é tudo isso na nossa vida. E muitos não estão entendendo que só Deus salva, que só Deus cura, que só Deus liberta. Entra na porta do Senhor, entra pela casa do Senhor determinado. Eu vou ouvir, eu vou dar o meu melhor, que seja feita a vontade do Senhor. Se você vai sair daqui recebendo de mão cheia, de mão vazia, não importa. O importante é você estar determinado a receber. E a gente entra aqui, muitas das vezes a gente ri da cara de alguém, ri do gesto de alguém, esquece que o Evangelho de Deus, ele não é brincadeira, irmãos. A gente tem que levar, aleluia, a obra do Senhor com verdade, com fidelidade. Não é brincadeira. Tem pessoas, aleluia, do Evangelho de muitos e muitos anos, abandonando por coisas banais, porque não conseguiu chegar, mas eles não entenderam, aleluia, que a gente consegue chegar ao céu é com força. Não é eu quero o caminho certinho, eu quero tudo certinho, não. É com força, é com determinação, é com garra na presença de Deus. É não olhar para trás, é olhar para frente, entendendo que Deus, Ele pode todas as coisas, aleluia. O Senhor, Ele pode me fortalecer e te fortalecer. Ele é a nossa luz, a nossa força, a nossa alegria, a determinação. Aquela força ao qual eu pensei que não tinha, Deus me deu. Ele é o único que pode salvar a minha, a tua vida, a minha, a tua casa, a minha, a tua família. Aquela porta que você acha que não vai se abrir, Ele pode abrir. Mas a gente tem mania de olhar para trás e falar, e agora? Quem vai me acudir? Esquecendo de Deus. Davi, a todo momento, ele não esquecia de Deus. E no verso 10, quando ele falou assim, ainda que meus pais esqueçam de mim, aleluia, e o Senhor me recolherá. Davi entendeu que só o Senhor pode te abraçar, só o Senhor pode enxertar no seu coração aquele vazio, aonde ninguém consegue tocar. Deus, Ele entra. Aquela alegria que você não tem mais, aquele choro, aleluia, Deus, Ele entra, Ele faz o mover, Ele faz o agir de uma tal maneira que você não entende. Quando você pode chorar numa noite, quando chega no dia seguinte, nossa, eu já esqueci, já passou aquela prova. É assim que Deus faz, irmãos. Só que a gente não quer entender isso. A gente não quer levar o Evangelho com sinceridade, a gente quer levar o Evangelho na brincadeira. Como é que alguém vai olhar para você? Como é que alguém vai olhar para você e vai falar assim, se que desse jeito eu não quero? Ele precisa ver sinceridade e ver que ali tem homens e mulheres de Deus determinados para fazer a obra do Senhor. Vamos ser dispostos mais, vamos ser mais, aleluia, unânimes uns com os outros, fazer a vontade de Deus, para que o Senhor venha restaurar a minha e a tua vida, para que a gente venha ser,